podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje as alunas Elisa Marques e Emanuele Salles conversam com Tassi Lenco sobre audiologia. Oi, eu sou Emanuele Salles, do primeiro ano do Portinari Pretoriano. Eu sou Elisa Marques, também do Colégio Portinari Pretoriano, do primeiro ano. E hoje nós vamos entrevistar a fonoaudióloga Tassi Lenco sobre audiologia. Se você quiser se apresentar. Olá meninas, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com vocês. E meu nome é Tassi, sou fonoaudióloga há 32 anos e me especializei na área de audiologia e trabalho com reabilitação auditiva. O que é a fonoaudiologia? A fonoaudiologia é uma ciência linda, gente. Muito bonita. Eu sou apaixonada pela profissão e agradeço a vocês por ter oportunidade para falar sobre ela, porque é uma ciência que cuida da comunicação. A comunicação num contexto geral. Tudo que a gente precisa para poder se comunicar diz respeito à fonoaudiologia. A gente estuda voz, a gente estuda articulação, estudamos audição, equilíbrio, deglutição, mastigação, todas as funções que são necessárias para que a gente possa desenvolver a comunicação e também leitura escrita. E como está a profissão sobre o ponto de vista no mercado de trabalho? A fonoaudiologia é uma ciência bastante interessante e dá oportunidade para muitas áreas de trabalho, como eu falei sobre a comunicação. Mas, há pouco tempo atrás, a fonoaudiologia vem perdendo profissionais no campo de atuação. A gente precisa de profissionais formados. A fonoaudiologia deixou de ter um número expressivo e a nossa profissão está tendo falta de profissionais. Então seria muito interessante que pessoas se interessassem pela área e passassem a procurar o curso e pudessem desenvolver um trabalho bastante bonito. A fonoaudiologia cabe em todas as situações, na empresarial, na industrial, ela cabe em situações de saúde, em situações escolares, tem campo de atuação para todas as formas de trabalho. Então vale a pena fazer o curso, viu? Muito bacana. Agora a gente queria que você falasse um pouquinho também sobre quais são os tipos de perdas auditivas. A audição ela é extremamente importante para o desenvolvimento da comunicação. Então, quando a gente fala em audição, a gente tem que pensar nas possibilidades de não tê-la. Então, muitas são as formas da gente perder a audição ou também não desenvolvê-las. Uma das formas seria a perda auditiva de nascença mesmo, aquela que o bebezinho já nasce com perda auditiva por algum problema hereditário, genético, algum problema de ordem de desenvolvimento embrionário. Então são perdas auditivas em que normalmente são bastante profundas e são essas perdas auditivas que mais acometem o desenvolvimento, a aquisição da fala. Então a gente consegue diagnosticar isso logo que o bebezinho nasce através do teste da orelhinha, que já é lei aqui no Brasil, graças a Deus, e a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e a intervenção precoce para que a criança possa desenvolver a linguagem. Fora isso, existem perdas auditivas que são adquiridas por problemas de saúde, problemas de ordem infecciosa, bacteriana, de ordem a gente chama de ototoxicidade, que são algumas medicações que podem atrapalhar a audição e podem gerar problemas também no desenvolvimento da audição. Existem problemas bastante comuns também, que são aqueles problemas que a gente ouve falar, mas não sabe de onde vem, né? Por exemplo, o zumbido. O zumbido é um ruído que algumas pessoas sentem dentro do ouvido e acabam procurando auxílio médico só por causa das manifestações e dos sintomas. Mas, na verdade, o zumbido é um sintoma de algum problema que precisa ser investigado. Tem também problemas de labirinto, que geram aquelas alterações de tontura, de equilíbrio e que a gente tem quase que corriqueiramente, diariamente, muitos casos e mal sabem que vem do ouvido esse problema e precisam ser tratados também.
Tem problemas mais simples da audição, que são aqueles problemas que são acometidos por otites infecciosas, aquelas dores de ouvido que todo mundo tem quando tem gripe, dor de garganta, né? Tem um probleminha também de cera no conduto, a cera atrapalha a passagem do som, então vocês podem desenvolver uma perda temporária de audição. Então, vários probleminhas podem acometer a audição e a gente tem que cuidar disso rapidamente e o quanto antes, para que a gente não prejudique outras áreas do organismo. E você pode explicar como a fonoaudiologia pode ajudar as pessoas com perda auditiva? A fonoaudiologia é uma ciência preparada para o diagnóstico audiológico. A gente investiga a audição das pessoas através de exames específicos. Como eu falei para vocês, no início da vida, a gente tem um exame chamado teste da orelhinha. Ele já diagnostica o bebê recém-nascido se tiver alguma alteração de células ciliadas, que são células que estão dentro do ouvido, a gente já consegue detectar isso desde bebezinho. Mais tarde, a gente consegue fazer, através da audiometria, uma medida super precisa do quanto a pessoa está ouvindo. E em seguida, a gente tem todos os outros exames que podem trazer para a gente a localização da lesão, da perda auditiva dentro do ouvido. É muito importante também saber que a fonoaudiologia pode fazer um trabalho de orientação. Então, a gente pode ensinar pessoas a proteger a audição. Por exemplo, dentro de uma empresa, quando a empresa é muito ruidosa, quando as máquinas que as pessoas trabalham geram bastante vibração, tudo isso pode trazer perda auditiva. Então, o fonoaudiólogo é um profissional contratado por essas empresas para poder fazer com que essas pessoas se orientem e deixem de utilizar as máquinas sem proteção, deixem de utilizar, por exemplo, essa vibração sem que tenha um calço debaixo das máquinas para vibrar menos. Então a gente trabalha com orientações diretas àquelas coisas que podem trazer perda auditiva. Na escola, a gente pode trabalhar com alunos, principalmente os jovens hoje que estão usando bastante fone de ouvido, que estão maltratando os ouvidos cada vez mais, com sons muito altos, né? A gente tem que evitar o máximo possível a exposição de sons muito agressivos que podem realmente lesionar células do ouvido também. E algumas outras orientações dentro de situações hospitalares, situações em que a gente pode, o médico por alguma necessidade tem que expor o paciente a algum remédio que seja ototóxico. O remédio é bom para o problema que a pessoa está tendo, mas é ruim para as células do ouvido. Então a gente pode estar junto com a equipe, estar trabalhando com essas questões do acompanhamento audiométrico, enfim, fazer toda a investigação, todo o trabalho de orientação e em seguida de reabilitação, que é o que eu faço normalmente. Eu trabalho com o diagnóstico audiológico e trabalho com a reabilitação através de aparelhos auditivos. Para você, quais você acha que são os maiores impactos que a perda auditiva pode causar numa pessoa? A perda auditiva, gente, ela é bastante interessante. A gente tem que tomar cuidado e prestar atenção nela. Quando a gente tem uma perda auditiva, a gente deixa de carregar estímulos sonoros para dentro do cérebro. E lá dentro do cérebro, a gente necessita desses estímulos que vêm de fora para poder proporcionar estimulação nas áreas neurológicas. Então, quando a gente deixa de ouvir, quando a gente não está ouvindo bem, a gente não provoca um cruzamento dentro do cérebro. A gente recebe estímulo do lado direito e a gente recebe estímulo do lado esquerdo do ouvido. Por isso que a gente tem dois. Quando o som passa por dentro do cérebro de um lado e por dentro do cérebro do outro, eles cruzam a informação. E no momento em que eles cruzam essa informação, eles formam um processador dentro do cérebro. Esse processador da informação, ele gera uma série de habilidades dentro do cérebro da gente. Habilidade de atenção, de percepção, habilidade de memória, habilidade de discriminação auditiva, habilidade de figura fundo, fechamento auditivo, essas habilidades todas, localização sonora, essas habilidades todas é que vão dar a compreensão da fala pra gente. Então, quando a gente não ouve direito, a gente deixa de processar a informação e de compreender a informação.
Então a gente precisa ouvir bem para poder estimular o cérebro num contexto geral. É muito importante reabilitar logo que a perda acontece, logo no comecinho. Não precisa muito. Se tiver uma perda levezinha, já é hora de consertar. A gente não pode deixar o cérebro sem receber essa informação. E por que o diagnóstico precoce é importante? O diagnóstico da perda auditiva é extremamente importante e quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar, melhor é para o paciente. Por que é importante? A perda auditiva, ela além de gerar problemas estruturais, neurológicos, problemas que a gente pode carregar com alterações de habilidades, a gente, num caso de uma criança, por exemplo, a gente pode deixar de permitir o desenvolvimento, a aquisição de fala dessa criança. Então, se ela nasceu, você diagnosticou que já tem uma perda auditiva, a gente tem que correr para reabilitar, para que ela não perca tempo de exposição aos sons. Esse tempo de exposição aos sons, ele é super rico, super importante para que a criança consiga, através da imitação, através do modelo de fala do ambiente, ela possa desenvolver fala, e isso, quanto mais cedo, seria melhor. No caso de um adulto, quando tem a perda auditiva, o ideal é que ele seja reabilitado assim que ele descubra a perda auditiva, porque ele descobrindo a perda auditiva, ele deixa, aliás, ele reabilitando, ele deixa de mandar os estímulos, para o cérebro, porque é muito importante que o sistema nervoso central não perca nada do ambiente. É importante que ele sempre esteja ativo e para isso a gente precisa dos nossos sensores, né? Eu costumo falar para os meus pacientes, toda vez que a gente faz uma entrevista, um bate-papo, uma orientação, eu sempre falo que Deus é perfeito e Ele fez a gente com garantia de entrega até 40 anos só. Então, se ele fez a nossa garantia até 40 anos, é sinal de que a partir dos 40 anos a gente vai começar a sofrer alguns sintomas. A gente vai começar a sentir algumas perdas. A gente começa a envelhecer a pele, começa a esbranquiçar o cabelo, começa a usar óculos porque não enxerga. Eu vim sem o meu hoje, mas eu uso. A gente começa a não ouvir direito, a gente começa a perder dentes naturalmente. Então, por quê? A gente começa a ter tontura, desequilíbrio, né? Por que então que a gente tem que correr atrás desse prejuízo rapidinho? Porque como são os nossos sensores que mandam notícia para o cérebro e a gente vai perdendo eles por conta da idade, a gente tem que ir colocando alguma coisa no lugar sempre, né? Então Deus falou pra gente assim, ó, eu vou dar a garantia de entrega para vocês até 40 anos, mas em compensação eu vou dar um negócio chamado córtex cerebral que vai dar para vocês a inteligência. E com a inteligência a gente foi aprendendo a suprir essas necessidades de sensores. Então, a gente não enxerga bem, vai lá e compra um óculos, a gente não estava mastigando bem, vai lá e coloca dente em reposição, a gente não está feliz com o rosto cheio de ruga, põe botox, a gente não gosta do cabelinho branco, vai lá e pinta, a gente não ouve bem, coloca aparelho auditivo, a gente não está andando bem, a gente vai na academia, fortalecer musculatura. Então, a gente tem inteligência suficiente para suprir todas as necessidades do corpo da gente e com isso a gente foi ampliando o nosso tempo de vida. Então hoje as pessoas estão vivendo mais e com qualidade. A gente chega hoje aos 90 anos tranquilamente se tiver a reposição de todos esses sensores, que são eles os responsáveis pela manutenção da nossa vida. O cérebro precisa de todos esses sensores para se manter ligados. Será que você pode explicar pra gente a estrutura mesmo do ouvido? A estrutura do ouvido é bem legal. Eu sou apaixonada pelo ouvido, viu? Vou contar para vocês. O ouvido, ele é dividido em 3 pedaços. Anatomicamente, ele é dividido em 3 locais. É como se fosse uma casinha de 3 cômodos. Então, a gente tem o ouvido externo, que vai desde esse pavilhão do conduto até a membrana timpânica, que é nessa região que nasce a cerinha, é nessa região que entra bicho, é nessa região que a gente tem às vezes uma dorzinha de ouvido quando vai para a praia. Essa região a gente chama de ouvido externo. Nessa região, quando a gente tem uma infecção de ouvido, a gente chama ela de otite externa, porque ela está antes da membrana timpânica.
Depois da membrana timpânica, a gente tem a orelha média. A orelha média é o próximo cômodo. É nessa orelha média que ficam os ossinhos mais miudinhos do corpo humano. A gente tem 3 ossículos mais assim, são os menores ossículos do corpo esquelético. Então estão dentro do ouvido o martelo, a bigorna e o estribo. Esses ossículos, eles estão grudadinhos na membrana timpânica e na janela oval. Então eles parecem um varal, sabe varal de roupa? Eles ficam assim, martelo, a bigorna no meio e o estribo no cantinho. O martelo está grudado na membrana timpânica, a bigorna no martelo e o estribo está grudado na bigorna e na janela oval, que faz acabar o ouvido médio. O ouvido médio, ele não é tapado totalmente, ele tem um canudinho, esse caninho ele entra em contato com a garganta da gente. Por isso que quando a gente tem uma bactériazinha na garganta e dá uma amidalite, facilmente a gente desenvolve uma otite média, porque é lá na orelha média que a gente tem as otites médias. A otite média é uma das afecções de ouvido mais comuns que a gente ouve falar, que a gente fica surdo temporariamente, a gente fica com secreção, com catarro mesmo, dentro do ouvido, e essa secreção ela só tem aquele canudinho que vai para a garganta para poder escoar. Então a gente precisa tratar essa otite média para que o ouvido fique vazio novamente, sem essa secreção formada pela otite. Depois da orelha média, a gente tem a orelha interna, onde estão as estruturas mesmo, as estruturas que cuidam totalmente da nossa audição. Lá nessas estruturas, a gente tem a cóclea, que parece um caracolzinho. O formato dela é de caracol, ele é redondinho e é espichadinho que nem um merengue, sabe? Um caracol alto que nem um merengue. A nossa cóclea tem esse formato. Nas estruturas internas da cóclea, a gente tem cílios, a gente tem um pouquinho de células ciliadas, que são pelinhos que estão em toda a extensão dessa cóclea. Essa cóclea é o órgão transformador de energia. Então, o som, quando ele entra no ouvido da gente, ele entra em formato de vento. Ele entra de forma mecânica. A gente fala, o som desencadeia uma passagem grande aérea, né? E a gente faz com que esse som, com que esse vento entre dentro do ouvido, bata na membrana timpânica, a membrana timpânica vai vibrar o martelo, depois a bigorna, depois o estribo, e lá onde o estribo está colado, que naquela janela oval, ele vai fazer uma força de vibração. Quando ele vibra a janela oval, o que vai acontecer com os líquidos que estão dentro da cóclea? Os líquidos vão ficar balançando também e vão fazer com que os pelinhos da cóclea se balancem. Quando eles se balançarem para cima e para baixo, de um lado para o outro, e fazendo uma sensação de onda nessa água, a gente vai ter uma mudança radical da energia. Por enquanto era tudo mecânico, uma coisa que desloca a outra, que desloca a outra, que desloca a outra. Lá dentro, quando esses cílios, quando essas célulazinhas balançam, elas vão entrar em contato com uma membrana que chama membrana tectória, e nessa membrana a gente vai ter um curto-circuito. E aí forma a primeira atividade elétrica do nosso ouvido. Essa atividade elétrica, ela vai embora para o cérebro a partir do nervo auditivo. E é aí que a gente consegue compreender toda a informação. Então, o ouvido da gente nada mais é do que uma usina hidrelétrica, onde o ato mecânico desencadeia uma atividade elétrica que vai parar lá no cérebro. Não é lindo? Eu acho lindo. Eu acho fantástico. E aí, quando a gente escuta, quando a gente leva esse som para o cérebro passa a compreender toda a informação, que é o que eu falei para vocês do cruzamento. E dentro do ouvido interno tem só a cóclea? Não tem só a cóclea, tem um órgão chamado labirinto, que ele é responsável pelo equilíbrio. E é lá nesse órgão do labirinto que desencadeia-se normalmente as tonturas. Então a gente também cuida das labirintopatias, que antigamente a gente chamava de labirintite, mas é um termo bastante popular para explicar que a gente está tendo algum acometimento dentro do labirinto. E como a reabilitação pode ajudar pessoas que tiveram a perda auditiva?
A reabilitação auditiva, ela é muito importante para a pessoa que tem uma perda auditiva, porque a gente consegue trazer uma qualidade de vida fenomenal. Eu atendo pessoas de todas as idades com perda auditiva e a queixa é sempre muito pontual. Eles falam: deixo de fazer coisas, deixo de ir para lugares, deixo de me expor, deixo de me relacionar socialmente porque a perda auditiva não permite que eu compreenda a voz. Então, a compreensão da fala, ela nos mantém num ambiente social. É através da compreensão da fala que nós temos a motivação de se comunicar. Então, a gente precisa se comunicar com as pessoas para que a gente possa se manter em situação social. A perda dessa facilidade, dessa habilidade, faz com que as pessoas vão se isolando, deixando de conviver com pessoas da família, deixando de participar de situações sociais que antigamente era tranquilo, e aí a partir disso elas podem desenvolver problemas bastante importantes, como por exemplo uma depressão comportamental. É uma depressão que tem origem no comportamento de afastamento. Isso é muito comum acontecer. E isso não é uma coisa de idoso. Eu tenho que deixar isso muito claro, porque a perda auditiva, ela é para qualquer um de nós. Qualquer um de nós, desde criança, desde bebê, desde criança, desde adolescente, adulto jovem, idoso, todos podemos ter perda auditiva. Então, para que a gente possa ligar o cérebro, como eu falei anteriormente, e fazer com que as pessoas não percam essa sensação de contexto social, a gente precisa reabilitar essa audição. Para reabilitar a audição, a gente tem dispositivos de todos os aspectos hoje. A gente tem dispositivos e soluções auditivas para todo tipo de perda auditiva, até mesmo para ausência de som. Então hoje não existe mais um porquê de ficar com perda auditiva. A gente tem dispositivos que são invisíveis, que a pessoa que tem preconceito, que tem vergonha, pode usufruir desses dispositivos. A gente tem dispositivo para aquelas pessoas que não conseguem ouvir de forma alguma com aparelho nenhum. A gente já tem um procedimento chamado implante coclear. A gente tem alguns implantes ósseo-ancorados que ficam só do lado de fora, não são invasivos. A gente tem aparelhos auditivos desde perda leve, moderada, severa, profunda, até aparelhos implantáveis para troca de 4 em 4 meses. Então, assim, hoje a gente não tem mais motivo para não se reabilitar. A reabilitação virou uma coisa muito tranquila, muito bacana de ser realizada, só que as pessoas precisam entender a necessidade disso. Reabilitar a audição não está relacionado a simples bate-papo, a simples conversa. A gente usa a reabilitação para religar o cérebro, para trazer toda a estimulação neurológica necessária e fazer com que as pessoas voltem a ter vida normal. É legal, assim, que no consultório, quando a gente ativa, eu recebo um paciente idosinho, velhinho, vem todo cabisbaixo, não conversa, não participa, né? E quando a gente coloca um aparelho auditivo e ativa o aparelho imediatamente, ele levanta a cabeça, melhora a postura de coluna, ele começa a conversar e não para mais, ele participa da conversa no meio do nosso bate-papo que a gente já estava tendo desde o início com os familiares. Então a mudança, ela é imediata e a gente consegue perceber isso no brilho das pessoas. É muito bacana. Eu tenho 32 anos de carreira e eu ainda choro quando eu ativo um aparelho auditivo, porque a gente consegue ver a vida da pessoa sendo transformada na frente da gente. É muito lindo, viu? Fonoaudiologia é linda, gente. Eu vou torcer para vocês prestarem para fono, tá bom? De que forma podemos prevenir a perda auditiva? A prevenção da perda auditiva, ela tem que ser através de mudanças de hábito. Na verdade, a gente está muito exposto a todos os ruídos do ambiente o tempo todo, a gente nem percebe, né? Mas fugir de situações muito
grosseiras de som, por exemplo, você vai numa balada, você vai num show, evitar de ficar muito próximo da caixa de som dos lugares, sentar em situações em que você possa conversar com uma pessoa sem que o som esteja te atrapalhando. Vocês têm que observar esse tipo de coisa no ambiente. Se o lugar para vocês conversarem está quase impossível, é porque aquele som é nocivo para o ouvido de vocês. Isso é uma forma de vocês trabalharem no dia a dia de vocês, passarem para amigos, porque evitar sons exaustivos é bastante saudável para o ouvido. Fones de ouvido que vocês usam hoje quase que naturalmente, sem perceber, com sons muito altos, são nocivos. Eles atacam aquela janela oval que eu contei para vocês, a pancada de som ela acaba sendo muito forte e as frequências que estão mais próximas da janela oval, elas acabam sendo acometidas, sendo feridas, né? E aí a gente passa a ter perdas auditivas em frequências mais altas. Então é muito ruim que a gente seja exposto a situações de ruído sem tomar cuidado. Outra coisa que a gente pode utilizar para evitar uma perda auditiva são os cuidados com a alimentação. A gente, quando exagera em cafeína, né, Coca-Cola, gente que fuma, gente que toma café demais, né? Todas essas coisas que alteram o metabolismo do corpo humano fazem com que a gente tenha acometimentos também labirínticos e cocleares lá dentro do ouvido. Então, cuidar da alimentação, deixar a alimentação sempre leve e saudável é muito importante. Evitar gordura exagerada, evitar sal, evitar açúcar, evitar a cafeína é bastante importante. Medicações estipuladas para tratamentos muito intensos e muito contínuos são sempre importantes de vocês estarem averiguando através de uma audiometria se a sua audição está sendo preservada. Porque de repente você usa uma medicação por muitos e muitos anos e está acometendo a audição, seria interessante levar a audiometria para o médico, bater um papo para ver se ele tem alguma outra coisa para substituir, é bastante importante. Existem alguns tratamentos que são bastante rígidos, como por exemplo uma quimioterapia, antibióticos injetáveis. Normalmente são medicações bastante fortes, entram na corrente sanguínea da gente com bastante violência e maltratam o metabolismo da gente para cuidar de outra coisa. Então, toda medicação é Deus e diabo, né? Quem manda nessa confusão toda é a dose. Então, a gente precisa entender que existem algumas drogas que podem sim estar acometendo o sistema auditivo também. Outras coisas que a gente pode assim estar prestando atenção no nosso dia a dia é com o trabalho. Existem trabalhos que têm uma exposição ao ruído muito intensa e esse trabalho que tem uma exposição ao ruído precisa ser cuidado. Então você vai deixar de trabalhar no barulho porque vai acometer o ouvido? Não, você vai cuidar do ouvido enquanto trabalha. Então a gente tem formas de proteger o ouvido durante o seu trabalho. Existem trabalhos em que a pessoa está exposta a vibrações. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A pessoa que dirige um trator. O trator, ele vibra o tempo todo. E uma das coisas que mais mata a célula do ouvido é a vibração do corpo. Aquelas pessoas que trabalham com aquele... Como chama aquilo? Que arrebenta a rua lá? Esqueci o nome daquilo. Aquela máquina que arrebenta o asfalto. Todos esses equipamentos que vibram demais, eles podem acometer células ciliadas também. Então a gente tem que estar muito, muito esperto com tudo isso. Com situações de veneno, por exemplo, você tem uma agricultura que precisa utilizar muitos venenos, né? A gente sabe que existe uma dose importante que é saudável para o corpo, mas às vezes a sensibilidade do metabolismo que anda por dentro do ouvido é muito maior e a mesma pequena dose de veneno já passa a ser nociva para o ouvido também. Então, se vocês entenderem o que maltrata o ouvido, imediatamente vocês vão poder proteger melhor. E é por isso que a gente tem que falar sobre o ouvido, tem que falar sobre essas células que são sensíveis e deixar tudo muito claro para vocês entenderem o quanto é possível bem tratar o órgão do ouvido. E como a idade pode influenciar na audição?
A idade, ela, com o passar dos anos, com o envelhecimento do corpo, com o envelhecimento das células do nosso corpo, a gente também envelhece por dentro. E o ouvido da gente sofre as consequências do envelhecimento e também dos impactos que a vida trouxe pra gente. Você imagina que você, durante a vida toda, escutou impacto sonoro, ruído de ambiente, barulhos de todos os tipos, né? Você teve várias alterações de saúde, você venceu algumas situações medicamentosas. Então, todo esse desgaste que o corpo recebe, o ouvido também recebe. Imagina que dentro do ouvido da gente existem líquidos linfáticos, que é como se fosse um sangue transparente que a gente tem. Tudo quanto é tipo de alteração metabólica que o corpo da gente sofre durante a vida, esses líquidos linfáticos carregam essas alterações metabólicas para dentro do ouvido, só que o ouvido ele é microscópico, as estruturas do ouvido são muito pequenininhas. Então passa essa alteração metabólica do tamanho do corpo dentro de uma estrutura pequenininha. Obviamente que o ouvido vai sofrer sempre primeiro, né? Então quando a gente impacta através do som, impacta através do envelhecimento e as células vão se deitando, vão se cansando de trabalhar e deixando de trabalhar bem, o corpo da gente imediatamente vai sofrendo a perda auditiva. E é engraçado que, como é tudo muito perfeito dentro da fisiologia, quando a gente tem a morte de umas células, imediatamente a gente tem o recrutamento de células jovenzinhas dentro do ouvido. Essas células jovens, elas, como todo jovem, né, são hiperativos e imaturos. Então, essas células jovens, elas fazem com que a pessoa de idade tenha uma hipersensibilidade muito grande a barulho. Eles não aguentam, eles não toleram. Eles têm vontade de levantar de uma mesa de família na hora da janta e sair, porque eles querem fugir daquela situação de barulho muito forte. Em contrapartida, vocês conversam alto com eles e ele fala, não estou entendendo, né? Então, a hiperatividade gera essa vontade de fugir e a imaturidade dessas células jovens fala para eles que eles não estão entendendo o som da fala. Então, o que a gente enxerga? Que o idoso, principalmente, tem perda auditiva esperada, é algo que a gente espera com o decorrer da idade, mas é algo que a gente não precisa esperar ficar muito forte, muito grave para tomar providência. Quanto mais cedo a gente protetizar esse ouvido, menos chances de irritabilidade e desconforto na reabilitação esse idoso vai ter. Então é muito importante deixar esse cérebro ligado com conforto e sem irritabilidade. Antigamente, os idosos não conseguiam usar aparelhos auditivos, porque os aparelhos auditivos não tinham a tecnologia que tem hoje. Hoje a tecnologia está super avançada. Para vocês terem uma ideia, a gente tem inteligência artificial já nos circuitos dos aparelhos. O aparelho auditivo, ele memoriza aquele som que você mais gosta, o aparelho auditivo, ele memoriza o lugar que você teve maior facilidade para compreensão, e quando você entra nesse ambiente, ele já se ajusta automaticamente, porque ele sabe que ali é legal para você. Então é muito bacana a gente expor o idoso hoje mais precocemente, porque todo tipo de perda auditiva que ele venha a ter vai ser nocivo para o sistema nervoso central dele. E aí o que a perda auditiva faz? Ela pode trazer uma série de consequências que a gente poderia falar sobre isso depois. Qual a relação entre a audição e outras habilidades cognitivas como a memória? Então, eu queria falar sobre isso mesmo. A falta de audição, principalmente no idoso, faz com que ele perca o contato com o ambiente. E essa perda de contato com o ambiente, quanto mais tempo ficar com o paciente, mais ele vai atrofiando o sistema nervoso central. E quando ele vai atrofiando, ele vai deixando de ter algumas percepções importantes que fazem falta a gente chama de processo gnósico. Processo gnósico é aquele processo que faz com que a gente entenda o mundo, com que a gente aprenda as coisas, com que a gente consiga fazer a associação das coisas com o mundo. Quando você lê um livro, você entende a informação. Quando você escuta uma palestra, você entende a associação. Esse é o processo gnósico que está entrando em ação. A gente passa a ter uma queda nesse processo gnósico
naturalmente, com o envelhecimento, naturalmente o processo gnóstico ele vai tendo essa perda muito lentamente, mas vai tendo. É como se o cérebro estivesse enxugando. Com o passar do tempo, a gente vai ter esse processo lentamente, mas se a gente tiver uma perda de sensor, uma perda de ouvido, por exemplo, a gente acelera essa perda gnósica. E aí a gente vai tendo uma dificuldade muito maior em fazer as associações, as memórias, as atenções, e aí a gente pode gerar até mesmo uma demência senil fora de hora. A gente pode adiantar um processo de demência por conta da falta desse processo de processo gnósico, né? Esse processo que a gente está interrompendo com a falta de audição. Então, a gente quer acelerar um processo de demência? A gente quer ter demência fora de hora? Ninguém quer, né? Antigamente todo mundo falava, aquela mulher tá esclerosada, tá velhinha, né? Hoje fala, aquela mulher tá com Alzheimer. Alzheimer é uma coisa diferente. O processo gnósico, a gente vai ter perda gradual, obviamente, mas se a gente deixar os sensores sem funcionamento, a gente vai acelerar isso. E ninguém quer ficar sem memória no final da vida, quer? Ninguém, né? É isso, meninas. Bom, foi isso. Agradeço por você ter aceitado o nosso convite, foi uma conversa muito boa. E é isso. Muito obrigada. Quem agradece sou eu. Eu agradeço principalmente por ter a oportunidade de falar sobre a fonoaudiologia, que é uma ciência que precisa ser trabalhada, precisa ser bastante estimulada e a gente precisa de alunos, precisa de novos profissionais no mercado de trabalho que está pedindo socorro para que se reerga novamente e mostrar um pouquinho para vocês do quanto é bonito o nosso sistema auditivo e a reabilitação auditiva. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Portcast. Até o próximo podcast.